Quando nós falamos acerca do povoamento de Campo Maior, da região do Vale do Longar, de toda a região que marcava o Surubim, a freguesia de Santo Antônio do Surubim, nós temos que levar em conta uma série de informações, uma série de levantamentos que já foram realizados e que nos asseguram, quanto à colonização, quanto ao descobrimento dessas paragens, que o nome de Bernardo de Carvalho, assim como o nome de Dom Francisco Castelo Branco, não são os únicos nomes e nem são os primeiros nomes relacionados a essa terra. Nós também temos pesquisado e temos entendido, a partir do que nós temos encontrado em materiais antigos, em registros de época, que a Campo Maior tem muitas coisas a revelar ao pesquisador, ao historiador local. Hoje quero tratar com vocês acerca do começo, acerca do que eu tenho de mais antigo, acerca da colonização da região de Campo Maior. Então convido você a acompanhar mais esse vídeo conosco. A história que nós aprendemos até hoje acerca do início de Campo Maior, acerca dos primeiros povoamentos, as primeiras pessoas que chegaram aqui, nos falam tanto dos Castelo Branco, com Francisco da Cunha, como de Bernardo de Carvalho. A primeira teoria, a primeira tradição de Castelo Branco vem se arrastando na historiografia do Piauí há muito tempo. Somente em 83 é que o padre Cláudio Melo tentou ou derrubou essa tese ao revelar a história de Bernardo de Carvalho e a sua relação aqui na terra dos Alongazes, no Surubim. Bernardo de Carvalho então teria chegado aqui no Surubim em 1695 e plantado a fazenda Bitorocara na região do Surubim ou dos Alongazes, em algum ponto dos Alongazes. E essa é a história que nós temos aprendido, de que estes foram os desbravadores de nossa terra. Porém, o trânsito, o fluxo humano do homem branco, do europeu, do português, por essas paragens, pela terra dos Alongazes, pelo Surubim, já vem de muito tempo. Nós temos registros, por exemplo, ainda em 1608, de que os padres jesuítas na Serra da Ibiapaba fizeram um aldeamento, passaram algum tempo ali. Depois, no finalzinho da década de 50, do ano de 1600, eles também voltaram e ali tiveram entradas na região dos Alongazes. Há relatos de fazendas, várias fazendas de pessoas que estiveram por aqui, transitavam entre Bahia, entre Ceará, entre o Maranhão, e essa terra dos Alongazes era a terra que cortava, era a ponte que ligava o Maranhão aos outros estados. O Piauí, essa estreita faixa de terra que é separada pela Serra da Ibiapaba por um lado e o Rio Parnaíba por outro, tinha como ponte a região dos Alongazes. Então essa região, desmistificando o que foi ensinado há muito tempo, já era povoada desde os princípios, pelo menos, do século XVII, mais ou menos por volta do ano 10, 20 ou 30 deste século. Então nós temos o trânsito, a certeza de que inúmeras pessoas, portugueses, europeus, passaram por aqui, por essa terra, e aqui criaram fazendas, levantaram currais, continuaram sua jornada rumo ao Maranhão, alguns foram, alguns ficaram aqui. O fato é que essa informação derruba a hipótese de que Bernardo de Carvalho ou de que Dom Francisco Castelo Branco tenham sido os pioneiros aqui em Campo Maior. O próprio Padre Miguel diz que em 1697, ao escrever a sua descrição do sertão do Piauí, ele diz que havia mais de 40 fazendas, pelo menos, que ele não relatou. E o Padre Miguel de Carvalho não percorreu nem até essa parte do norte do que hoje é o Piauí. Então, a sua jornada foi muito limitada. A sua descrição, apesar de ser uma descrição importantíssima para a historiografia do Piauí, ela foi limitada porque ele não percorreu a vastidão do nosso território. E os Alongazes, o Surubim, que é a nossa terra, já há muito tempo. Pelo menos quase um século antes do que o que se pensava. Já havia o fluxo de pessoas, a plantação de fazendas. E essa terra não é a terra de Bernardo de Carvalho, e nem a terra de Dom Francisco Castelo Branco como fundadores. Um mérito exagerado tem sido dado a Bernardo de Carvalho ou a Dom Francisco Castelo Branco, e a historiografia piauiense tem negligenciado, de fato, as outras fazendas, as outras pessoas que por aqui passaram.
A colonização dos Alongazes, do Surubim, o povoamento, o ajuntamento humano se deu não com Bernardo de Carvalho, se deu não com Dom Francisco Castelo Branco, mas com aqueles anônimos, fazendeiros, roceiros, escravos, índios mansos que eram capturados e adestrados para servir ao homem branco. Foram estas pessoas, antes de Bernardo de Carvalho, muito antes de Dom Francisco Castelo Branco, ele nem esteve aqui, muito antes da chegada dos Castelo Branco. Foram estas pessoas anônimas que a história esqueceu, ou que os registros não foram eternizados, não ficaram perpetuados na nossa história. Não existem documentos falando o nome dos escravos, falando o nome dos índios, falando o nome dos poceiros, dos roceiros, daqueles que labutaram inicialmente em Campo Maior, na terra que seria Campo Maior. Mas foram eles que construíram o primeiro ajuntamento humano. O mérito é deles. O mérito não deve ser dado a Bernardo de Carvalho. Ele tem seus méritos, mas não o de desbravador, não o de povoador, e nem Castelo Branco. A família também tem seus méritos, mas não são os pioneiros em Campo Maior.